excelentíssimo ministro, Luiz Roberto Barroso, demais ministros, autoridades e participantes dessa audiência pública, que reputo histórica. Gostaria de saudar a todos cordialmente, desde logo agradecendo pela oportunidade de representar a academia e, no meu caso em particular, também a Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Eu e o professor Ingo Sarli vamos fazer uma participação conjunta e articulada, de modo que eu iniciarei com uma abordagem geral, mais geral, e o professor Ingo fechará com aspectos mais propositivos da nossa intervenção. Dito isso, a Constituição de 88, inclusive qualificada como uma Constituição ecológica ou Constituição verde, expressão, aliás, utilizada pelo ministro Luiz Fux no julgamento da ADC 42 sobre o novo Código Florestal, estabeleceu o que se pode denominar de um Estado não apenas democrático e social, mas também ecológico de direito. No Brasil, ministro Barroso, nós contamos já com aproximadamente 4 décadas de uma trajetória e consolidação sempre progressiva do marco jurídico ecológico, iniciado na década de 80, por meio da Lei 6938 de 81, a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, quando então se consagrou pela primeira vez um bem jurídico ecológico autônomo, um microsistema legislativo especializado, uma política ambiental de âmbito nacional, em todos os planos federativos. A Constituição de 88, nesse sentido, representa o ápice desse desenvolvimento, a proteção ecológica tomando assento definitivo no núcleo normativo axiológico do nosso sistema constitucional, com a consagração tanto de deveres de proteção ecológica atribuídos ao Estado e também aos particulares, quanto um novo direito fundamental de todos a viver em um meio ambiente sadio, equilibrado, tal como expresso no artigo 225. A Constituição igualmente estabelece que a gente pode denominar de um Estado constitucional aberto e cooperativo, que tem a prevalência dos direitos humanos como princípio regente das suas relações internacionais, estimulando, se pode denominar inclusive de um diálogo de fontes normativas e mesmo de um diálogo de cortes de justiça, que pode ser exemplificado inclusive pela referência feita pelo ministro Barroso à opinião consultiva número 23 de 2017 da Corte Interamericana de Direitos Humanos, especificamente sobre o tema meio ambiente e direitos humanos, na decisão convocatória da presente audiência pública. Esse cenário é reforçado também na jurisprudência do STF, com o reconhecimento do status supralegal dos tratados internacionais em matéria ambiental, como destacado em voto da ministra Rosa Weber, na DI 4066, num dos casos envolvendo amianto, especificamente naquela ocasião, em relação à Convenção da Basileia. Por essa ótica, ministro Barroso, da mesma forma como os tratados de direitos humanos, também os tratados internacionais em matéria ambiental, como, por exemplo, a Convenção Quadro sobre Mudança do Clima e também a Convenção Quadro sobre Biodiversidade, ambos aqui celebrados por ocasião da Conferência do Rio, de 1992, e também o Acordo de Paris de 2015, devem ser tomados como um parâmetro normativo para o controle de convencionalidade por parte de juízes e tribunais nacionais, inclusive ex officio, como já decidiu a Corte Interamericana de Direitos Humanos, em relação à legislação infraconstitucional, bem como ações e omissões, tanto de órgãos públicos quanto particulares. Esse novo status atribuído ao direito humano, ao meio ambiente pela Corte, mais recentemente, por meio dessa opinião consultiva 23, já referida, e ainda nesse ano, no âmbito da sua jurisdição contenciosa, por meio do caso Tierra Nuestra versus Argentina, isso tudo reforça, por certo, a responsabilidade internacional do Estado brasileiro em relação à proteção da floresta amazônica. Ainda no tocante ao direito fundamental ao meio ambiente, a jurisprudência do STF tem reconhecido que se pode denominar de uma dimensão ecológica inerente à dignidade humana, exigindo-se um patamar mínimo de qualidade e integridade ecológica como premissa a uma vida digna e ao exercício dos direitos fundamentais no seu conjunto. Dito isso, e aí, juntamente com o professor Ingo, nós entendemos possível também falar da configuração de um direito fundamental à integridade do sistema climático, ou um direito fundamental a um clima estável e seguro, como na doutrina brasileira tem defendido o magistrado federal e o professor Gabriel Vedi. De tal sorte, a integridade, a estabilidade climática integra tanto o núcleo essencial do direito fundamental ao meio ambiente, quanto o chamado mínimo existencial ecológico, podendo-se falar hoje até mesmo de um mínimo existencial climático.
Nesse sentido, ministro Barroso, é imperioso o reconhecimento de deveres estatais específicos de proteção do sistema climático, derivados diretamente da previsão do inciso 1, parágrafo 1º do artigo 225 da Constituição, que dispõe sobre a proteção dos processos ecológicos essenciais. O sistema climático, por essa ótica, deve ser reconhecido como um novo bem jurídico autônomo de estatura constitucional, tal como defendido recentemente pelo ministro Antônio Herman Benjamin, do STJ, somado, inclusive, à consagração infraconstitucional expressa da integridade do sistema climático, tanto no novo Código Florestal, no artigo 1º-A, bem como, parágrafo único, bem como na Lei da Política Nacional sobre Mudança do Clima, especificamente no seu artigo 4º, inciso 1º. Ocorre que, infelizmente, temos testemunhado nos últimos anos a reversão dessa trajetória até então ascendente e progressiva do marco jurídico e das políticas públicas ambientais no Brasil, diante de um cenário atual de omissão e permissividade, bem como ações governamentais flagrantemente contrárias à proteção ecológica, como se pode verificar nos exemplos que seguem. O primeiro deles, a retração na fiscalização e exercício do poder de polícia ambiental, mecanismos de comando e controle, com a redução drástica de autuações de infrações ambientais, conforme inclusive admitido na audiência pública ontem pelo presidente do IBAMA. Também a permissividade com a presença humana e atividades ilegais, como extração de madeira, garimpo, tanto em unidades de conservação quanto em territórios indígenas, o aumento progressivo do desmatamento, dos focos de incêndio na Amazônia e também no Pantanal, aliado a um negacionismo científico e climático de representantes de órgãos do governo federal, contrariando o consenso científico, inclusive os dados oficiais do próprio INPE. Isso implica violação aos deveres estatais de transparência ativa e acesso à informação ambiental consagrados no Brasil, tanto na Lei de Acesso à Informação Ambiental de 2003, quanto mais recentemente na Lei de Acesso à Informação Pública de 2011. A redução da participação da sociedade civil, como no caso do CONAMA, objeto, aliás, da DPF 623, proposta pela Procuradoria-Geral da República, que reduziu drasticamente a sua estrutura e criou um procedimento de sorteio aleatório para esvaziar a participação das entidades ambientalistas, ensejando violação flagrante aos hoje denominados direitos ambientais de participação da sociedade, consagrados desde lá do princípio 10 da Declaração do Rio de 92, quanto mais recentemente no Acordo de Escazú de 2018. Destaca-se ainda as reduções orçamentárias e mesmo a não utilização de recursos orçamentários já disponíveis e, por fim, a inoperatividade do Fundo Clima, por inércia do governo federal, que, aliás, também tem como pano de fundo limitar a participação da sociedade civil nas políticas ambientais. Dito isso, mais uma vez agradeço a oportunidade e passo a palavra ao professor Inho.